Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 16. Canta só o refrão daquela música que fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. De novo. Ainda que a figueira não... Canta para você. Floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Como a gente canta as coisas e não vive o que canta. Isso é um verso lá de Abacuque. Isso Deus escreveu na Bíblia para registrar para mim e para você. E que isto é possível. Diga, é possível cantar, mesmo quando me falta alguma coisa. Nós precisamos entender que não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, a presença de Deus abala qualquer situação. Ele muda corações, Ele muda mentalidades, Ele muda circunstâncias para abençoar o seu povo. Nós fomos chamados para isso, para viver esta vida. Nós precisamos entender, nos apropriar, crer e viver isto. Como é gostoso o cântico que Deus põe no coração das pessoas. É uma melodia que não tem igual. Quando Deus inspira um servo a fazer uma música, nós temos vivido isso aqui com membros do nosso ministério de louvor fazendo cânticos que são uma bênção, que a gente canta sozinho. Ele não dá música só para o americano, para o australiano, para o inglês, ele dá para o brasileiro. Esse cântico é do Fernandinho, né? É brasileiro. E era um rapaz, membro de igreja como outro qualquer. Quando Deus faz isso, Ele está dizendo para o seu povo: povo, presta atenção na minha palavra. Povo, olha o que eu estou dizendo e você não está se apropriando. Você não está tomando posse, você fica olhando para a situação, você fica olhando para as circunstâncias, quão complicadas elas são. Puxa, isso é difícil, aquele ali não muda, aquela ali não muda, meu marido não vai mudar, meu chefe não vai mudar, as coisas não vão mudar. E aí você vai e segue o caminho contrário do que Deus quer para mim e para você, que é buscar a Ele cada vez mais, adorá-lo. Quanto pior a situação, mais eu vou buscar a Deus. Aqui em Atos 16 nós temos aquela situação de Paulo e Silas. Eu só quero ler aqui a passagem a partir do verso 22, que é quando eles vão ser presos. Só recordando, eles cruzam o caminho com um homem e uma mulher que fazia adivinhação, e ela ficava atrás de Paulo, falando até uma coisa que a gente falaria: puxa, que bênção, está falando que eles são de Deus e estão anunciando a salvação. Mas Paulo, com discernimento de espírito, ele vê que aquilo é um demônio que está criando problema, está criando uma situação desagradável. Eles estavam em um lugar que não era bom ficar falando de Jesus abertamente. Todo mundo já estava de olho nele. E aí aquele demônio pega aquela mulher e começa a falar: olha, esses aqui são servos do Altíssimo que estão anunciando a salvação. Na verdade, o demônio parecia que queria falar coisas boas. Cuidado, viu, com o que você escuta que parece coisa boa. Fique esperto, fique esperta. Pode parecer que é coisa boa, mas por trás tem má intenção. E aquela mulher atrás deles: olha, eles são uma bênção, eles estão falando de Jesus. E aí Paulo, com discernimento de espírito, se volta para aquela mulher e expulsa aquele demônio de adivinhação. E aí o dono, o senhor daquela adivinha, fica bravo, vai lá, procura a justiça e dá um jeito, muda a história e faz com que eles sejam presos. E aqui no verso 22 é exatamente esse momento. Vocês veem que engraçado? A multidão que estava seguindo Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho, fazendo milagres, curando, a mesma multidão que estava lá: oh, Paulo, que bênção, Paulo. A mesma multidão, a hora que a coisa virou,
eles mudam de ideia e não, tem que prender mesmo, é isso mesmo. Cuidado com esse papo da voz do povo é a voz de Deus, tá? Não é nada disso não. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Diga, açoitados. Depois de serem severamente açoitados, diga, severamente açoitados, foram lançados na prisão. Diga, lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Diga, vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Diga, cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Diga, pés no tronco. Eles ficaram presos, diferente dos outros presos. Eles foram, naquela época, a prisão eram buracos. Eram como se fossem umas cisternas, cavernas profundas. Eles ficaram na última, na que era mais profunda. Para que se eles tentassem alguma coisa, eles iam ter que passar por um caminho longo. Durante um tempo da minha vida estudantil, na época de faculdade, eu fui fazer estágio na casa de detenção. Minha mãe amou aquilo. Fui procurar estágio na Procuradoria do Estado. E aí deram as opções. Olha, você pode ir trabalhar naquela vara civil, você pode trabalhar no fórum regional. E tem aqui 2 vagas na casa de detenção. Eu, oba. Por que oba? Porque minha cabeça era o quê? Evangelizar. Vou entrar naquele lugar, vou ter contato com o preso, vou falar de Jesus. Usa a cabeça, para que Deus te use aonde você for. E eu fui. E eu gostava daquele negócio, porque tinha muita coisa errada lá dentro. A gente tem aquela ideia de que, não, o preso tem que pagar. Mas tinha muita gente que estava presa e não merecia. Tinha muita gente que já tinha cumprido pena e continuava presa, que era desses casos que eu cuidava. De gente que estava com pena vencida e o processo demorava, era, o poder judiciário é lento e a pessoa ficava presa. Aí é que ela ficava revoltada e falava, o dia que eu sair o bicho vai pegar. E eu lembro que para entrar na detenção, para ir até onde eu ficava lá trabalhando, olhando processos, eu passava por uns 3, 4 portões. E cada portão eu me identificava. Oi, sou o Mauro, sou estagiário, estou aqui. Ah, tá, pois não. O cara abria a porta, fazia sinal para o cara da outra porta esperar, e eu tinha que ficar ali esperando. Passava, e aquelas portas, cada porta era do tamanho dessa parede aqui da igreja. Bum! Aquele negócio, você olhava para trás, assim, aquela bum! Você falava, meu Deus. E não muito tempo depois que eu trabalhei lá, foi aquela grande situação que teve. Minha mãe ficava doida, né? Mas você não tinha um lugar melhor para ir fazer estágio, não? Mas quem diria, né? Só um parênteses. Como Deus prepara as coisas para a nossa vida que parecem desagradáveis, né? Quando eu fui fazer meu exame de ordem dos advogados, na minha época, vou denunciar a minha idade, ainda tinha exame oral. E no meu exame oral, eu não sei por que cargas d'água, o examinador começa a fazer perguntas sobre execução de pena, que foi o que eu trabalhei quase 1 ano na detenção. Todo mundo que estava assistindo, é um auditório, ficam todos os candidatos, todo mundo, vixe, que é isso? De onde o homem tirou essa pergunta? Só que ele começou a fazer pergunta de um assunto que eu entendia, porque eu fiz estágio na detenção. E cada pergunta que ele fazia, eu respondia e respondia. Aí ia para o outro examinador, bom, já que o senhor está se mostrando tão entendido nesse assunto, isso. Ah, isso é isso. Passei na primeira. Tem coisas que acontecem na vida da gente, a gente só vai entender lá na frente, não é verdade? E Paulo estava num lugar pior que a detenção, porque para sair era muito difícil. Talvez essa manhã você esteja numa situação em que parece que você está na cela mais interior, aquela que é a mais escura, a mais fétida. Parece que você tem um tronco aí nos seus pés, não tem o que fazer, não tem para onde fugir, não tem para quem pedir socorro. Você que está aí assistindo, está a internet aí? Você para assistindo pela internet,
Você está ouvindo a palavra de Deus, vai te alcançar onde você está aí, em nome de Jesus. Existe uma saída, e a saída é a vida com Deus. Quando Deus está na nossa vida, nada pode nos prender, nada pode segurar um adorador, nenhuma prisão pode prender você. E aí nós vemos aqui o que Paulo e Silas começaram a fazer. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Fala forte. De novo. Orando e cantando hinos de louvor a Deus. Eles estavam num lugar que eles tinham tudo para ficar reclamando para Deus: Senhor, o que eu fiz para estar passando por isso? Você e eu fazemos essa pergunta a cada problema que surge na nossa vida. Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu estou servindo na igreja. Senhor, eu estou cuidando da minha família. Eu estou trabalhando, cuidando do meu marido, cuidando dos meus filhos, ensinando o caminho que eles devem andar. Por que veio essa luta sobre a minha vida? Nós questionamos a Deus, querendo saber o porquê, e eles podiam fazer isso. Afinal de contas, eles foram presos por exercer a autoridade do nome de Jesus, expulsar um demônio que enganava o povo, fazia adivinhação, levando o povo a acreditar que aquilo era bom e se desviar de Deus. Porque o povo, a Bíblia fala que o povo procurava esta mulher. Porque nós temos uma necessidade de saber do futuro. O que vai ser? Como é que vai ser? É esse caminho que eu devo seguir ou é esse caminho que eu devo seguir? Ô Senhor, fala, às vezes usamos a Bíblia, né? Senhor, fala comigo. Puf, abre a Bíblia lá. E não tem nada para dizer. Não se preocupe com o seu futuro, porque ele está nas mãos daquele que te criou e te formou, e desde o ventre da tua mãe ele te conhece. Nós temos que ter esse sentimento de saber quem é Deus. Eu já vou falar disso. Então não diga para Deus por que eu estou passando por isso. Pergunte para Deus qual é o propósito disso para a tua glória na minha vida. Porque quando você entende que Deus tem um propósito na sua vida, por qualquer situação que você está passando, você consegue fazer isso. Orar e cantar no fundo da prisão. Você consegue orar e cantar com os seus pés presos em correntes. Você pode parecer que não tem mais para onde ir, que está submerso, embaixo de água, não consegue respirar, não tem paz, não tem descanso. Pode começar a orar e cantar que vai vir o terremoto na sua vida. Isso não é figura de linguagem. O que está na Bíblia aconteceu. Não é história da carochinha para te motivar. Não é uma figura de linguagem para te animar. Mas é a verdade da palavra de Deus. E Paulo e Silas eram homens como eu e você. Essa semana nós temos um trabalho, eu achei muito bom. Um trabalho em teologia, que é a vida de Paulo. E eu estava preparando esse trabalho. Escute isso, você que tem um parente que você acha que dificilmente vai se converter. Paulo foi formado no farisaísmo. O farisaísmo era aquela corrente judaica que achava que era aquilo e pronto e acabou. A mentalidade fechada. Se alguém falasse para ele de outra coisa, ele não aceitava. Até o ponto em que ele procura o sacerdote e fala: olha, essa turma dos nazarenos que estão aí, falando desse tal de Jesus, se você quiser ajuda, eu vou trabalhar para persegui-los e pôr todo mundo na cadeia, porque eles estão afrontando o que eu aprendi da lei de Moisés. E ele se torna o mais implacável perseguidor de cristãos. Prendia e matava. Tanto que a conversão dele é depois que Estevão é apedrejado na presença dele. Então, Deus pega aquilo que há de pior, aquilo que nós achamos que não tem jeito, e Ele converte para a glória dEle. Ele muda as pessoas, Ele muda as situações da nossa vida. Não fique achando que não tem saída para você. A sua saída está em perseverar em Deus, e mesmo na prisão, adorar a Deus, cantar a Deus, glorificar a Deus. Sabe como é que se faz isso? É muito simples. Primeiro você tem que ler a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, você não tem informação de quem é Deus, os atributos de Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida. Nós não lemos a Bíblia e quando vamos orar não temos palavras, é ou não é? Que palavra que você tem?
Você não tem, você não está lendo a Bíblia.